escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Então, gente, hoje eu estou aqui com a Cláudia Garcês. É um prazer enorme recebê-la aqui. A Cláudia ela é coordenadora estadual do MTST. Ela também é coordenadora da Casa Teresa de Benguela e do coletivo Mulheres em Movimento, do coletivo de mulheres do MTST. Cláudia, super obrigado por receber a gente. Sei que deve ser uma semana super corrida, uma vida corrida, né, Cláudia? Uma vida de luta, mas nessas semanas aqui em particular, acho que a coisa deve estar bem corrida aí para vocês. Então, super obrigado por receber a gente. Tudo bem com você? Como é que você está? Tô bem, Geraldo. Tô bem. Como você disse, corridos, sempre. Também tendo que se proteger aí do Covid, mas acreditando que dá para fazer a diferença na cidade de São Paulo, virar esse jogo, fazer uma história diferente. Estamos aí na corrida, nessa trajetória aí bonita, essa campanha bonita aí com o Guilherme. A gente ouve muito falar do Guilherme já há muito tempo, Guilherme Boulos, por conta da atuação dele no MTST. E a gente, o MTST, para quem não conhece, ainda tem alguém que não conhece, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E a gente convidou você aqui, Cláudia, que a gente queria muito entender e desmistificar um pouco o MTST, né, que é um movimento fundamental aí na luta pelo direito à moradia. Então, se você pudesse explicar para o nosso ouvinte o que é o MTST, quem são vocês, o que vocês fazem? Então, Geraldo, nós somos um coletivo, né, que faz luta por moradia, né? Então, não basta ter esse direito esclarecido lá na Constituição. A gente se vê ainda em 2020 com a necessidade de organizar famílias para cobrar esse direito que é tão básico, né? E quando a gente percebe que no Brasil existem vários movimentos de moradia, é porque também existe aí um descaso com a própria Constituição. Então, para o direito básico não se tornar aí um amontoado de letra morta, é que existem os movimentos populares, né? Tudo que tá escrito na Constituição e não se cumpre, os movimentos populares, eles vão lá e se organizam, fazem a luta, seja qualquer que seja a pauta, né? E o nosso cabe a moradia, que é um dos direitos mais básicos, é garantido pela Constituição, né? Garantido lá na Constituição, e a gente faz prevalecer aqui fora, nas ruas, quando a gente organiza as famílias que vivem o déficit habitacional, né? Hoje, 92% das pessoas que constituem o déficit habitacional são pessoas que ganham de 0 até 3 salários mínimos. E esse ganho, essa renda, ela não é suficiente para poder garantir o direito à moradia. Porque hoje o movimento ele é grande em São Paulo, nos seus arredores, na Grande São Paulo, na região metropolitana, por exemplo, é porque existe um grande déficit habitacional que essas cidades, principalmente a capital, não dá conta. Então, quando a gente começa a aprender de onde que vem, de onde que surge isso, né? E a gente acaba entendendo que vem do DNA da formação da cidade, né? Vem lá desde a República do Café com Leite, que o centro era só para os barões do café, né? E os negros, assim que houve a abolição da escravatura, também foram cerceados de tudo, né? Houve uma grande justiça, né, com eles. Na verdade, quem foi aí no caso, teve alguma coisa, um valor de reparação, foram os donos dos escravos, não foram os escravos, né? Já teve uma grande justiça a partir daí. E lá, um pouco antes da abolição da escravatura, na lei de terras, que dizia que estabelecia quem poderia ser dono de terra ou não. Então, já começa aí, né, o DNA da formação das cidades, todo baseado
em diferenças, né, desigualdades para as pessoas, para os trabalhadores, para as pessoas simples que não tinham acesso, que não podiam comprar terras, para os negros, né, e mesmo depois da abolição ainda foram tirados do centro, tiraram das suas comunidades, tiraram dos seus territórios, né, e jogado para fora do centro da cidade. Depois, na Revolução Industrial, também os trabalhadores novamente também foram expulsos, né? Até quando é interessante para o capital ter o trabalhador próximo, era investido, né, nas vilas operárias, tudo, mas depois novamente foram expulsos. Então começa aí no gene da cidade, no gene da construção, da formação de uma cidade segregada, né? São duas cidades, a cidade dos que podem usufruir do centro e a cidade das pessoas marginalizadas, que estão mais afastadas do centro. E são com essas pessoas que nós construímos o maior movimento de moradia, hoje reconhecido nacionalmente e até internacionalmente, que consegue estar hoje em 11 estados, totalmente atuante, totalmente entregando moradia, entregando aquilo que se propõe a fazer. Hoje estamos em São Paulo, no Distrito Federal, no Ceará, em vários estados. E essas famílias que nós trabalhamos são famílias de baixa renda, né? De muito baixa renda, que não conseguem financiamento, não são pessoas de crédito, né? Na avaliação do banco, não atinge o score, não vai atingir o score, não vai atingir uma capacidade de pagamento, né? De continuar pagando. São pessoas que não possuem fundo de garantia por tempo de serviço, que também é um modelo, né, utilizado do BNH, lá na época da ditadura também, modelo de financiamento que se utilizava muito do fundo de garantia. Hoje as pessoas não têm, né? Com essa crise que nos afetou, muitas das vezes o governo abriu mão, né? Liberou o saque do FGTS. Então, nós trabalhamos com pessoas que têm muita dificuldade, pessoas marginalizadas, pessoas que muitas vezes têm dificuldade de fazer esse pagamento, de ter uma avaliação do score bancário, né, de atingir essa avaliação. Não são sujeitos de crédito que nós trabalhamos hoje. Cláudia, eu tô aqui com a minha colinha, né? A gente fala muito do direito à moradia, e o direito à moradia, ele tá na Constituição. Eu achei legal que você falou aí das origens, né, do Estado brasileiro, da escravidão, da abolição, do processo de industrialização, e aí a gente tem uma Constituição que a gente chama de Constituição dos Direitos de 88, que simplesmente escreveu os direitos, mas fez muito pouco para implementá-los, né? Exatamente. Então não teve reparação, né? Como você falou aí, a reparação foram para os agressores, né? Não para as vítimas, né? Mas a gente tem, enfim, ali na Constituição de 88, o artigo 6º, o artigo 7º, né? O artigo 6º que fala do direito à moradia, o artigo 7º que fala de um salário mínimo que dê condição da família arcar com a sua moradia. A gente tem o dever do Estado, um pouco mais para frente, de construir moradia, melhoras habitacionais. E a gente tem, de 2001, o Estatuto da Cidade, que fala da função social da propriedade. Né? Não é isso, e isso às vezes as pessoas ficam nessa coisa da propriedade privada, mas não sabem dessa história da função social. Então eu acho que o trabalho de vocês ele é um trabalho que se contrapõe muito à especulação imobiliária, né? Isso que você estava comentando, né? Como os trabalhadores são expulsos do centro, mas também resgata essa ideia de função social, né? Você podia desenvolver, explicar um pouco isso para a gente? Principalmente assim, na hora que o MTST escolhe as propriedades, escolhe os imóveis, como é que essas coisas elas aparecem todas juntas na prática, né? De uma forma bem simples, né? Vou tentar te explicar. A gente tem vista, a gente sempre acompanha como que tá as coisas nos bairros, né? A gente tem um trabalho consolidado, um trabalho de base bem consolidado na capital, e a gente tem sempre em vista onde tem terreno, que situação que está, né? E para a gente ocupar, quando a gente ocupa um terreno, a gente ocupa um terreno que está ocioso, que está parado lá, que está só criando mato, que está servindo para depósito de um monte de coisa ruim, sabe? Desde
carro roubado, moto, para servir de outras práticas também, que põem em risco a vida das mulheres também, né? Bom, enfim, são esse tipos de terreno que nós ocupamos. E geralmente esses terrenos, eles estão há mais de 40 anos sem função social e também muitos deles sem pagar impostos. O que choca é que a gente tem aí mais de 30, 40 anos e nada foi feito, né? Nenhuma multa chegou, nenhuma notificação, apesar que você citou muito bem lá o Estatuto das Cidades, que fala sobre a propriedade privada, que fala da regularização das terras, que fala, né, do zoneamento da cidade, que fala também sobre notificar esses terrenos que estão ociosos, esses imóveis que estão ociosos na cidade, mas mesmo assim existe essa dificuldade, né, do poder público em não notificar. Uma gestão que eu sempre cito, que se esforçou muito para fazer isso, foi a gestão do Haddad, né, em notificar terrenos que estavam aí sem função social, também imóveis, mas a coisa não desenvolve, né? Existem forças contrárias, existem interesses, né, para que essas notificações não cheguem, e são com esses terrenos, são com esse tipo de imóvel parado, sem função social, sem cumprir aí com o pagamento dos impostos que nós ocupamos, né? A gente sabe identificar e a gente, hoje, na verdade, a ocupação do solo em São Paulo também está se esgotando, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais terreno para ser ocupado. Mas a gente consegue encontrar muito terreno, pequenos latifúndios ainda na periferia, sem função social, que pode ter sido aí fruto de grilagem, que tenha sido vendido à posse, que tenha passado, enfim, diversas situações que o Estado, ao invés de se utilizar disso para promover acesso à moradia, na verdade, contribui com a especulação imobiliária, com esses especuladores, né, com essa elite do mercado, que eles dão um tom, né, na cidade. Então, é uma politicagem muito forte que a gente expõe isso, na verdade, né, a gente acaba denunciando essa especulação imobiliária e cada vez que a gente consegue tirar um terreno da mão desse especulador, na mão do capital, que a gente consegue transferir para a população, é um motivo de se comemorar, ainda mais quando se trata do nosso terreno, que é a periferia. Cláudia, aqui em São Paulo, quantas ocupações são, você sabe? Aqui na capital e na região metropolitana tem quase 30 ou 32 ocupações. É muita ocupação. Aqui só na Zona Leste a gente tem umas 5, em Copa do Povo, Dandara, que vem logo em seguida, Esperança Vermelha, Anastácia e André de Almeida, que a gente ajudou a fazer a resistência em 2016, 2017, em que o Guilherme estava no meio dessa negociação e foi parar no DP, né, para esclarecimento. Então, só na Zona Leste, aqui próximo onde eu moro, temos 5 ocupações. E são todas de terrenos, não tem, ou tem ocupação de edificação também? Não, são todas de terreno. A única de edificação que a gente tem, de imóvel mesmo, da Coab, é a Casa Teresa de Benguela, mas aí é uma outra página. Mas todos esses que eu te citei daqui da Zona Leste são terrenos, 5 ocupações de terreno nesse formato, sem função social, abandonados há muito tempo, servindo aí só para desmanche, desmanche não, né? Para depósito de carro roubado, para outras finalidades que não atendiam a população. Levanta povo, cativeiro acabou. Levanta povo, cativeiro acabou. E conta um pouco pra gente, como é que é o dia a dia ali, o começo de uma ocupação? Vocês constroem tendas, vocês constroem pequenas edificações, como é que é o dia a dia? Então, a primeira coisa que a gente constrói dentro de uma ocupação é uma cozinha.
A cozinha é o espaço onde tudo acontece, né? Até o pessoal da música fala, vamos preparar a cozinha, né? É isso aí. É tipo o espaço onde é o laboratório de todas as coisas. E no movimento não deixa de ser diferente, né? É onde tem um cafezinho, onde tem uma comidinha, onde tem informação, onde tem sempre uma palavra, e é ali que a gente se organiza, é ali que sai tudo. O tráfico das informações estão correndo ali, né, na cozinha. Então, a primeira coisa é a cozinha, para a gente fazer um cafezinho pessoal, e também para marcar o nosso terreno ali, para marcar que a gente está na luta. Aí a bandeira é levantada, levantado um mastro, assim, umas 2 horas depois da gente ter entrado no terreno, tudo tranquilo, e a gente faz uma assembleia, levanta a bandeira e fala que a partir de hoje estamos fazendo a luta por moradia aqui, né? E vamos brigar por esse terreno ou porque haja uma alternativa. E as pessoas entram junto. Enquanto está acontecendo a construção da cozinha, os barracos estão sendo levantados também. Primeiro são aquelas casinhas assim de índio, que a gente chama, né? 3 bambus amarrados e uma loninha por cima para marcar ali que a gente, né, consolidou a ocupação. Depois, no outro dia, a gente tem uma equipe que a gente faz o trabalho de base, chamando as pessoas de perto, né? A gente traz muita gente que precisa de fazer a luta de moradia, que a gente já tinha estabelecido um trabalho antes, reuniões, mas também aí a gente vai para o bairro mais próximo fazer esse trabalho, e as pessoas vêm chegando e fazem, aí a gente delimita o espaço, porque a gente não obriga as pessoas a morarem lá na ocupação, mas a gente pede que eles façam um barraquinho de lona mesmo, 2x2, pode ser de bambu, pode ser de madeira, mas seja revestido, né, com a lona, para depois a gente delimitar os grupos, né, que vão se formando, e as pessoas recebem a numeração no barraco, e ali, a partir da primeira assembleia, já está valendo uma luta ali. Então, é essa forma que a gente se organiza. Depois, quando no segundo, terceiro dia, a ocupação sendo massificada, aí a gente vai separando os Gs, e cada G tem sua cozinha. Então, aquilo que a cozinha central do início fazia, vai ser replicado agora no terreno todo. Em cada G vai ter também, vai ser levantado coordenadores da própria população que vai chegando, vai tirando coordenação para ajudar no desenvolvimento dessas atividades. Um G é um grupo? Um grupo, isso. G é um grupo. E aí, então, numa ocupação vão ter vários grupos, dependendo do tamanho da ocupação, dependendo de quantas famílias foram chegando. Exatamente isso. A Copa do Povo que eu iniciei, ela teve 8 Gs, mas porque ela teve um terreno muito grande, 150 mil metros quadrados, mas porque ela teve 8 Gs também, porque o restante do terreno, depois de um linhão, um linhão, né, da Eletropaulo, chama agora ANEEL, né, cortava o terreno, né, esse linhão cortava, e o outro lado era só eucalipto, então a gente não podia mexer em nada. Uma das orientações também, o pessoal acha que é bagunçado, que sai tacando fogo, sai cortando. Uma das orientações é não tocar na vegetação que foi encontrada, que seja uma árvore, seja um pé de babosa. A gente dá orientação para não arrancar, para preservar ali. Também a gente também tem essa preocupação com o meio ambiente. Então, quanto de espaço der, a gente vai fazendo Gs e vai pôr no povo. Ligação elétrica, vocês conseguem? Saneamento? Como é que faz? No começo, a gente, no primeiro dia, já tenta puxar a eletricidade da própria rua mesmo. Geralmente, quase todos os lugares que a gente ocupa sempre tem, né, uma comunidade, ou tem um bairro pequeno, então tem luz, a gente se organiza, a gente dá sei lá, 100 metros de fio, o outro ajuda da forma que pode, e a gente puxa da rua para dentro. Primeiramente vai para essa cozinha e para um barracão de reunião, porque já no segundo dia já é tirado coordenação, né? Já chamamos o pessoal para ser coordenador, para ajudar nas atividades. Então precisa também ter um barraco, e a energia primeira que vem é para essa cozinha e para esse barracão. A água também geralmente passa na porta, a gente não é muito fácil, né? Às vezes tem que fazer um negócio meio que sem ninguém ver, porque senão, né, a gente fica sem água. Muitas ocupações a gente ficou muito tempo sem água. Carapicuíba foi uma luta terrível para ter água. Nos perseguiam muito, isso foi em 2014, final de 2014 e 2015.
mas a gente sempre consegue puxar água também. Como é uma ocupação e é um direito básico, água e luz, né? Também a gente consegue encontrar não ter muita dificuldade nessa parte, né? Muitas das vezes eles respeitam, né? O PM ou ambiental, ou que seja o órgão fiscalizador aí que tá em cima, muitas das vezes nos respeitam porque é um direito básico, né? Então a gente está ali lutando por moradia, e quando não é respeitado, a gente pede, a gente faz ato. Os primeiros atos que a gente faz é para denunciar a especulação imobiliária, o grande número de pessoas que estão fazendo a luta ali, e também para algumas condições básicas, que é água, que é caçamba de lixo, alguma ajuda para as famílias. Por exemplo, na Zona Norte foi até cesta básica, a gente reivindicou na prefeitura, isso foi em 2018, e a gente teve ajuda, o Exército da Salvação, acho que entrou como uma parceria também. Algumas ocupações não é muito fácil, mas a gente tem sim a água e a luz garantida enquanto está lá estabelecido. E a outra pergunta que eu ia fazer, você meio que já me respondeu. Ninguém é obrigado, né? As pessoas vão chegando e aí vocês vão tirando, a liderança vai nascendo dos grupos que vão se formando. Como é que a liderança se organiza? Como é que é a organização dentro da ocupação? As pessoas que vêm de fora já chegam na porta da ocupação, tem uma recepção. Eu fiz muita recepção já na vida, de ficar falando a mesma coisa 400 vezes no dia, mas é uma coisa que depois você aprende, assim, você vai melhorando, vai trazendo outros elementos no script, é bem legal. E a pessoa que está na recepção, você deixa o nome, o telefone, né, principalmente do Zap, a gente entra em contato, e aí a gente explica o que é o movimento, assim, uma coisa muito rápida. A gente explica que o movimento dos trabalhadores sem teto organiza as pessoas que precisam de uma moradia, que não conseguiram, que moram com a família, no puxadinho, que mora de favor, que mora em cima do córrego, em áreas de risco. A gente explica de uma forma bem rápida e resumida, o que é esse sem-teto, né? O sem-teto não é só a pessoa que mora na rua, né? É essa pessoa que mora com a família, no puxadinho, né? Na área de risco e tal. E a gente denuncia, né? Fala que a gente está denunciando a especulação imobiliária, as faltas de políticas públicas, né? Para a moradia. E a gente convida a pessoa a se somar na luta. A gente fala que é preciso, não é obrigado morar dentro da ocupação, mas se a pessoa sentir a necessidade de morar dentro da ocupação por algum motivo na vida, as portas da ocupação estão abertas. A gente só pede para que o maior número de pessoas consigam fazer a luta também, que o espaço seja um pouco menor, né? Não pode haver também cozinha individual, por isso que existem as cozinhas, por se tratar assim de bambu e lona, né? De ser material inflamável, a gente não permite que tenha cozinhas individuais. A gente também não pode deixar que tenha fogareiro, lamparina, vela, principalmente à noite, né? Então a gente dá toda essa orientação para as pessoas quando chegam ali. E o primeiro passo é fazer a pessoa se conscientizar que tem esse direito e também que ela não se sinta envergonhada de estar num movimento de moradia e ser confundida com um invasor. A gente explica bem a diferença de invasão e de ocupação. A gente trabalha com essa ideia de ocupar. Invasão, na verdade, é entrar no espaço onde já tem pessoas morando, já existe uma pessoa dando função social para o terreno, e a diferença da ocupação é quando a gente entra num terreno ocioso, que não está cumprindo a função social, não está atendendo famílias, não está atendendo a sociedade, e ainda está lá criando mato e está acumulando impostos, né, com o poder público. Então, a gente explica tudo isso nessa conversa inicial, que às vezes não é muito rápida, mas também não é muito alongada, né? Porque muita gente chegando com madeira e lona e pegando essas informações. Então, o primeiro passo é romper com o preconceito das próprias pessoas. Não é fácil, a gente
Eu como coordenadora, no segundo, terceiro dia, eu me perguntava, meu, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque eu tô invadindo, né? O que é dos outros. Mas aí você começa a ter esse ganho de consciência, a consciência começa a expandir através das formações que são dadas, né, pelo movimento, a partir dessas pequenas falas mesmo, já na porta, na recepção de uma ocupação, você já começa a ser politizado, você entender como é que funcionam essas estruturas aí que preservam aí, né, a propriedade privada e defendem os especuladores, né, em detrimento ao direito da moradia das pessoas. E aí a liderança da ocupação sai num segundo momento, sai dessas assembleias, dessas eleições que você estava falando, como é que saem os coordenadores, a liderança da própria ocupação? Aí, acho que no segundo dia, já quando está bem consolidada, quando está crescendo, está naquele fervo, só lona e madeira chegando, e o povo chegando, aí a gente começa a delimitar os Gs, né? Por exemplo, primeiro o G1, né? Grupo 1 é o primeiro a ser formado, é muito rápido, né? São as primeiras pessoas que vão chegando, vão pegando ali e fazendo seus barraquinhos, e a gente já passa fazendo a fala política. Nós estamos aqui fazendo a luta por moradia, e nós vamos lutar por esse terreno, queremos que ele venha atender as famílias, tem muita atividade a ser feita, vai ter muito ato, vai ter muita caminhada, o pessoal vai vir aqui na Assembleia, precisa pegar presença, precisa organizar comida de quem não tem o que comer, que vai vir morar aqui na ocupação e vai comer aqui, ou vai estar de passagem e vai se alimentar na ocupação. Então, tem uma afinidade de atividades, e aí convidamos, né, essas pessoas a serem coordenadores, é um trabalho totalmente voluntário, não existe pagamento. Pagamento é, sabe, a satisfação pessoal de você ver, assim, as pessoas se mobilizando, mudando seu pensamento, né, e batalhando pela sua moradia e conquistando, né, porque ao longo da minha caminhada, eu já vi algumas entregas de apartamento, né, pelo movimento. Aqui em São Paulo já foram duas, o Taboão da Serra, também do ABC, no ano passado, em março, e agora tá para acontecer o do Dandara, aqui perto da minha casa, aqui no Alto Alegre, né, tô aqui na região do Iguatemi, então vai ter uma entrega logo também de 216 apartamentos. Se o povo soubesse o talento que ele tem, se o povo soubesse o talento que ele tem, não aturava desaforos de ninguém, não aturava. Quem que vem, Cláudia, você falou, a gente sabe, né, a população de baixa renda, enfim, a população de rua, de baixa renda, ou que morava de favor, que morava, puxou uma laje na casa de alguém, puxou um quartinho na casa de alguém, enfim. Mas tem algum perfil, assim, alguma coisa que você pode falar dessas pessoas, dessas famílias? O pessoal trabalha, sai para trabalhar de manhã, volta, ou como é que é? Tem algum perfil em particular, não? Massivamente são mulheres negras, a maior parte 75%, hoje a gente já tem esse dado. Nossa. Porque a gente tem um aplicativo que a gente andou fazendo o cadastro das pessoas, né, atualizando os cadastros. Então, essas informações a gente tem de pronto, porque a gente mesmo tá fazendo esse tipo de pesquisa quantitativa, se eu não me engano, né? E são 75% das pessoas são as mulheres, a maior parte delas são negras, mulheres negras, a boa parte chefe de família, que trabalham em diferentes áreas, dentro daquilo que cabe para as mulheres da periferia, né, que a gente sabe que muitas delas não acessam todo tipo de vaga, né, então, muitas cabeleireiras, muitas manicures, muitas faxineiras, muitas mesmo, babás, cuidadoras, né, os homens também são homens que trabalham na indústria, são pessoas autônomas, né, que trabalham no mercado informal. Então, é esse o perfil das pessoas que fazem a luta hoje. E a renda é aquela de 0 até 3 salários mínimos. Então, tem um morador de rua que se encontrou na luta, tem a dona de casa que cria seus filhos sozinha, mãe solo, né, muitas jovens mesmo, de verdade,
E também os trabalhadores informais, também muitos Ubers, muitos motoristas de Uber, muitos entregadores de aplicativo. Tanto é que quando teve o break, né, dos aplicativos, a gente contribuiu com muitos companheiros nossos que estavam trabalhando aí nos aplicativos também. Isso é um dado bem fresco, assim, vamos dizer que é bem recente esses dados, né? Muitas pessoas de aplicativo também que fazem parte do movimento. Entregadores, motoqueiros, esse ramo de trabalho assim mais duro, né? Precarizado, né? Mais Informal, precarizado. precarizado. Exatamente, mais precarizado. São que compõem aí a grande massa do movimento também. Eu não tinha ideia, você falou 75% de mulheres, quer dizer, não é só que o Estado não cumpre o direito à moradia, né? Mas ele está agredindo a mulher e a mulher negra, né? Além de todas as agressões que esse grupo já sofre, ainda tem essa, né? Não tinha ideia, achei muito impressionante esse número. Se você puxar hoje, você vai ver que hoje as mulheres que mais sofrem com falta de políticas públicas são as mulheres negras. Podem ser pode ser não, existe as mulheres de classe média baixa, né, de renda baixa, da classe trabalhadora, na verdade, que são brancas ou pardas ou estão na paleta de cores mais beneficiadas, né, pelo clareamento, pela essa miscigenação, mas as mulheres negras são as que mais enfrentam todo tipo de preconceito para arrumar um trabalho, para ascender na vida, para ter estudo. Então, com essas mulheres que a gente lida todo dia, são essas minhas companheiras, sabe? E quando a gente começa a se olhar como coletivo, por exemplo, não existe só o coletivo de mulheres, existe o coletivo de negros e negras também, né? Foi se olhando, foi pôr na lupa para cima do movimento e descobrindo quem é que compõe, né, o movimento. Então, a gente acaba descobrindo isso, que somos muitas mulheres, mas predominantemente as mulheres negras, que são as mais ofendidas, as que sofrem mais o descaso do Estado, né? Tanto para saúde, educação, trabalho, que sofrem o racismo, tem que lidar diariamente com o racismo, seus filhos. Então, eu costumo sempre conversar com as minhas companheiras, que eu falo, as mulheres negras do movimento, as mulheres negras da periferia, elas não lutam só para sobreviver, elas lutam para ver a sua família sobreviver também, né? Lutam para ter o que comer, lutam para ter onde morar, lutam para, sabe, para não ver os filhos mais morrendo na balachada da PM, que é geralmente para os nossos negros, né? Haja visto aí toda essa comoção que está acontecendo já há alguns meses aí na pandemia, uma coisa que mundial, né? E aqui o pessoal, a gente teve a fala infeliz do vice-presidente falando que não existe racismo no Brasil. Coisa infeliz, né? Existe forte, e pegam todas essas nossas mulheres, inclusive a chapa coletiva de mulheres do movimento para vereança esse ano foi um apontamento das nossas mulheres. Eu te falei que teve um encontro, né? Ano passado, do coletivo, a gente se organizou, conseguiu reunir 600 mulheres, e elas deram a linha toda política. Elas denunciaram, né, qual que era a violência que mais pegava para o lado delas. Elas falavam da violência não só física, mas elas apontaram a violência do Estado. A violência do Estado que permite que o filho dela sofra na escola, o racismo, o bullying, a falta do médico, de um atendimento digno, da violência obstétrica que cada uma delas sofre, e foram pontuando, até chegar um momento de falar, né, a gente precisa ter representação nossa lá também. A gente quer ver as nossas mulheres na política. Faltou dizer o nome, mas elas já sabiam exatamente, porque as que concorreram, as meninas da Junta, a Tuca, a Débora, né, e a Jussara, são mulheres pretas periféricas potentíssimas na luta de moradia. Super representantes, mulheres foda. Mulheres foda. Mulheres muito fortes.
O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. A gente está se vendo aqui pela câmera. Eu queria que os ouvintes pudessem ver o seu sorriso quando você fala da luta, o seu sorriso quando você começa a descrever uma ocupação, as pessoas chegando, ou o seu sorriso quando você disse que você já viu 2 entregas de apartamento, tá para ver. Eu acho que é isso que... Eu acho que se tem alguma saída para parar de demonizar o MTST e parar de demonizar essa luta, é conhecer as pessoas. E conhecer o sorriso, a entrega. Vocês estão trabalhando pela população que mais precisa no Brasil, pelas pessoas que mais precisam, pelas pessoas que mais sofrem. É difícil entrar na minha cabeça alguém que demonize, que chame vocês de terrorista, que chame vocês de invasor, que chame... É muito... Enfim, eu acho que o nosso papel aqui também é esse, né? De contar essas histórias, né? E eu queria que você contasse a sua história, se você quiser. Como é que você chegou no movimento? Quem é? Você falou aí 6, 7 anos já no movimento, mas como é que você chegou aí? Chegou a coordenador estadual e tal? Como é que foi isso? Ai, é bem engraçado a minha história, sabe? Meu calcanhar de Aquiles é ainda a moradia. Porque embora eu tenha 6 anos e pouco de movimento, eu ainda estou na luta pela Copa do Povo. E foi a ocupação que eu conheci quando eu estava morando do lado do terreno. Ali na região do Sesc Itaquera, né? Nosso terreno é bem de frente o planetário do Parque do Carmo, que é vizinha do Sesc. E foi uma coisa bem engraçada. Depois de muitos anos morando em São Paulo, eu resolvi voltar para a cidade de Suzano, né? Onde eu tenho minha família, né? Meus filhos, tal. E lá eu tive uma dificuldade, assim, de arrumar a casa, de me estabelecer. Eu morei 1 ano e pouquinho na casa do meu padrasto, sabe? E aquela humilhação, sabe? Precisa sair, de uma hora para outra pedem a casa. E aí eu falei para minha prima, preciso muito arrumar uma casa de aluguel. E ela morava do lado, ali onde estava a ocupação Copa do Povo, né? No bairro chamado Gleba do Pêssego. Aí ela falou, prima, tem uma casa aqui alugando, aqui, que é do tio do meu esposo, você vem dar uma olhada, é um aluguel barato, né? Então acho que vai dar para você. Beleza, eu fui. Isso foi em 2013, estava acontecendo aquela convulsão social, todo mundo na rua, né, pedindo mudança, tal, e eu acompanhava pela internet, eu não tinha me achado ainda, né, eu tinha que encontrar primeiro o movimento. E aí eu consegui alugar essa casa, e foi em julho de 2013. Quando foi em maio de 2014, o movimento ocupou terreno do lado da minha casa. Esse terreno em específico, eu cobiçava ele dia e noite. Eu falava que era meu terreno. Eu era Zé Povinho do terreno, porque acontecia uma queimada ali, eu já estava ligando pro bombeiros. Eu ficava de olho, porque eu morava no 2º andar da casa dessa pessoa. E eu via tudo que acontecia lá naquele terreno, né? E a minha casa, da minha casa até o G5, que foi o ponto, o grupo, né? Grupo 5, era muito perto, era 2 minutos eu estava lá no grupo 5. Foi onde eu construí meu barraquinho. Foi no 2º dia de ocupação, foi no dia 2 de maio de 2014. Eu acordei, olhei para a janela e falei, não acredito. Era bambu, era lona, um povo caminhando no terreno. Eu falei, não estou entendendo mais nada. Aí sobe o dono da casa falando, quem está lá é o MTST, eles fazem luta por moradia e vai ter assembleia às 7 horas. Aí você vai lá para entender como é que é esse negócio, né? Eu falei, vou fazer o quê, né? Já entraram no meu terreno mesmo, então eu vou ter que dividir com esse povo aí, né? Vou lá saber o que é isso. Aí eu fui, acho que eu nem fui no primeiro dia, fui no 2º dia só. Eu esperei para passar, tinha uns compromissos para fazer naquele dia, no sábado, e eu fui no domingo. Quando eu cheguei no domingo, eu estava próximo do G5, né? Quando eu cheguei lá, o grupo já estava quase fechando. O G5 já estava quase todo consolidado. E também a gente não achava mais madeira,
na região, cabo de vassoura, nem nada. Eu sei que eu saí quebrando os rodos, vassoura em casa, e eu consegui fazer uma casinha de cachorro, assim, bem pequenininha, ganhei um pedaço de lona, e construí na frente da agente de saúde, a Dona Maria. Falei, ai, Claudinha, vem aqui, faz aqui, tinha um espacinho lá. Ela tinha construído uma garagem, né, parecia que ia estacionar um Volvo lá dentro. E eu consegui fazer bem pequenininho, era o número, depois eu recebi o número de 110, eu nunca vou esquecer esse número, 110. E foi ali que eu comecei a minha trajetória, no segundo dia. Aí no terceiro dia passou o Josué Amaral, que é das lideranças também do movimento há muitos anos, né? Agora aí ele fazendo a campanha do Guilherme também, tá super ocupado. E ele passou assim, ele perguntou: você sabe de quem é esse? Porque tinha uma fazenda marcada, fizeram com tudo que acharam, um pedaço de pano, um pedaço de trapo, um pedaço de papelão, e marcaram um negócio gigantesco. Ele falou: você sabe de quem que é? Eu falei: não sei não. E eu sentada lá na garagem da Dona Maria, né, esperando. E aí várias coisas acontecem na cabeça, vários pensamentos, né, vêm na tua cabeça. Como que vai ser isso aqui? Será que a gente vai ter só esse pedacinho aqui? Será que eles vão juntar o pessoal, vão subir um prédio? Mas aí Sabe? você tinha saído da casa que você tava já, tinha pego suas coisas e tinha ido pra lá. Não, até 2 minutos de lá. Não era obrigatório morar lá, né? Eu consegui fazer um barraco de cachorro. Eu falei, eu e meus 2 filhos? Não, jamais. Eu já enfrentei cara feia dos filhos, né? Porque eles já eram mocinhos. Aí, ai, mãe, nossa, que... Falei, não, eu vou lá, preciso, né, da minha moradia. Deixei eles falando e fui lá, né? Uhum. Filho de pobre metido a rico, né? Tipo, eram umas coisas assim estranhas, né? Mas aí, bom, eu fui, e aí passou o Josué, e daqui a pouco passou a Simone Pérez, inclusive ela já é falecida, foi uma grande militante do movimento. Ela falou, chegou com um megafone chamando o povo, né? Vem aqui que a gente precisa falar, não sei o quê. E aí começou aquela fala mais politizada sobre tirar a coordenação, né? De precisar da força das pessoas, da ajuda para a gente lutar e lutar todo mundo junto. Uma coisa que é bem bonita do movimento é a parte da cozinha, né? Eu já falei que é o coração da ocupação, e eu deixei de comer uma comidinha bem gostosa na minha casa para provar aquela comida. Era uma comida bem simples, sofrida, mas eu queria estar ali. E todas as coisas são feitas no coletivo, isso que é mais importante, sabe? Que as coisas são feitas no coletivo, a gente quebra muitos paradigmas, a gente deixa muito orgulho de lado, a gente começa a entender mais do outro, querer estar junto, valores de comunidade são resgatados, né? O valor comunitário, sabe? O sentimento sabe, de bairro pequeno, que todo mundo se conhece, que todo mundo é solidário, essas coisas começam a aparecer de novo, porque a gente chega muito quebrado, né, na ocupação, vem de diversas experiências, vem de várias perspectivas, e cada uma ali começa a se encontrar naquela forma de fazer a luta, né, valorizando o outro, construindo junto, coletivamente. Então, uma dessas explicações que a Simone me passou, eu nunca vou esquecer dela, né, da forma como ela fazia a luta dela, que era muito bonita, era uma mulher muito forte também, mais uma liderança de mulher preta, né, referência no movimento, que eu trago com muito carinho, e, assim, eu tinha uma vontade de me doar, né, eu estava com um pouco de tempo livre, um pouco de segurança naquela época, porque o pai dos meus filhos havia morrido, né? Então eu queria me doar por alguma coisa, eu não sabia o que era, e aí eu encontrei o movimento, uma coisa assim, né? A gente lança para o universo e o universo devolve para a gente. Eu queria aquele terreno, hoje, bem dizer, ele é meu, já, né? Ninguém me tira mais, né? Vai demorar 10 anos? Que demora 10 anos, mas é meu, vou morar lá um dia, né? Entendeu? E essa vontade de fazer alguma coisa também, que eu não entendi o que era, e eu encontrei no movimento, sabe? Foi uma coisa, assim, uma transformação que aconteceu do dia para o outro, mas
eu consegui entender bem isso, sabe, sobre a coletividade, sobre esses valores, assim, sabe, de olhar para o próximo, de querer ajudar, de você ver importância em você estar na fila para pegar a presença da pessoa, ou para tirar dúvidas sobre o que aconteceu na Assembleia, o que foi falado, quando que vai ser o próximo ato, onde a pessoa tem que ir, sabe, pequenas coisas que a gente, às vezes, pra gente não é nada, mas para outra pessoa é um monte de significado, sabe? Para ela se nortear na vida também, na luta, sabe? E então, ai, cara, é tanta coisa assim, sabe? Tem suas contradições, logicamente, como todas as coisas, como todos os grupos, mas, tipo, é o que faz a gente, né? Pega pessoas totalmente sem voz e sem vez e te dá condições não só de lutar pela moradia, mas de você se encontrar como cidadão, né? Se encontrar como pessoa, e desenterra um monte de vontades e te faz entrar em contato com um monte de coisa boa que acaba moldando mais o seu ser, né? Tira aquele verniz de dureza que a sociedade te bateu tanto e você consegue ali ter muita coisa boa. E é isso que a gente queria falar para as pessoas, né? Isso que a gente precisa falar para as pessoas. Não são pessoas terroristas, gente. Não são pessoas sofridas, pessoas que não tiveram oportunidade, que o Estado negligencia de todas as formas, né? E precisam da moradia. E ninguém vai invadir a casa de ninguém, né, Cláudio? Ninguém invade a casa de ninguém. Ninguém invade a casa de ninguém. É uma coisa tão óbvia, mas a gente precisa dizer, né? Justiça por ninguém! Justiça por ninguém! Aqui está o povo sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo! Conta um pouco mais, conta da Casa Teresa de Benguela, conta do coletivo. Então, aí a luta, esse foi só o início da luta, né? A gente conseguiu ficar 4 meses lá, foram 4 meses de vitória, a gente teve que dormir na frente da Câmara Municipal para poder votar o plano estratégico diretor de 2014, para poder legalizar aquela área, enfim. E estamos caminhando, e estamos na militância, e chegar em 2016, 2017, a gente começa a se olhar como um coletivo, né? Por exemplo, as mulheres. A gente começou a notar que aquela briga que existia entre casais lá na casa, né, de alvenaria, agora acontecia dentro dos barracos do movimento, né? As pessoas que por alguma circunstância foram morar na ocupação, precisaram morar, elas tinham dificuldades também, né, nos relacionamentos, e era recorrente isso, a discussão, a briga, a violência, e a gente tem muita companheira que ajuda a fazer a segurança do movimento, né, inclusive à noite, na trilha, né, muitas mulheres que às vezes durante o dia não pode se comprometer, à noite estão lá no movimento fazendo trilha, ajudando, cuidado de cada barraquinho, porque eu já te falei, né, não pode ter lamparina, não pode ter vela, então é uma questão de segurança, né, pra gente, pro acampamento inteiro. E aí elas começaram, os homens e as mulheres que fazem a trilha, ter isso recorrente, né, a violência, né, ouvindo as mulheres serem agredidas, e a gente pegava, tinha uma linha, tirava o abusador, né, o agressor da ocupação. A gente tinha essa linha, não era tolerado. E a gente viu que não adiantava, porque depois de um tempo, eles voltavam a ficar juntos, né? Então a gente começou a pensar, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para melhorar a situação? A gente precisa fazer uma roda de conversa, a gente precisa discutir, porque também nós, como mulheres militantes, encontrávamos muitas dificuldades também para militar, né? Quer seja com outro coordenador, quer seja com acampado. Eu mesma já sofri muita gordofobia, porque eu sou uma pessoa acima do peso. Eu sofri uma violência de gordofobia em Guarulhos,
precisou chamar para conversa. Então, como mulher e militante, a gente também encontrava as dificuldades. A gente parou e falou, a gente precisa conversar mais sobre isso. E aí as rodas de conversa foram acontecendo aqui, ali, de forma pontual, sabe? Quando acontecia alguma coisa, a gente estava, mas aí o negócio foi crescendo, a vontade, né, de se organizar. E aí, quando foi agora no comecinho de 2017, a gente ocupou a Paulista. Não sei se você ficou sabendo, mas a gente morou lá durante 22 dias, né, na Paulista. E a gente propôs muita cultura, né, muita informação, muita formação, muita gente boa passou por lá. E as mulheres também tiveram seu momento. Algumas companheiras de outros coletivos feministas viram que a gente estava lá, vamos fazer uma roda de conversa, vamos falar com essas mulheres sobre violência. E aí, cara, aí foi. Aí a gente se achou, porque os só relatos praticamente iguais, as mulheres sofriam a mesma coisa, e não é uma coisa assim isolada, sabe? É um problema estrutural mesmo. O machismo é um problema estrutural, assim como o racismo, porque a maioria dos relatos eram muito parecidos, sabe? Mulheres que não podiam, muitas vezes não podiam fazer sua luta por moradia, que eram colocadas contra a parede, ou você escolhe o movimento ou o nosso casamento, ou relatos de vários relacionamentos anteriores, de abuso, sabe? Muita mulher com medida protetiva, a gente recebeu nas rodas de conversa, estava aqui, mas era de outro estado, já tinha sofrido muita coisa, abuso na infância, então começou, bem, sabe? A gente começou a tirar tudo do armário, as coisas todas. Aí era um caminho sem volta, né? A gente já estava ali e a gente queria mais. E aí as mulheres, eu não fazia parte do estadual ainda em 2017, não era coordenadora estadual, mas apoiei quem já estava no estadual, e as mulheres pediram apoio do coletivo estadual para poder fazer uma ocupação, para ter um espaço para a gente tentar ajudar as nossas companheiras. E um fato, né, um dado alarmante, que é essa ocupação que eu pertenço à Copa do Povo, ela em um dado momento, a gente já tem muito cadastro avançado, né, tipo assim, um processo avançado no cadastro, manda para a prefeitura, tem uma resposta de lá, se vai ser aprovado ou não, a Caixa dá o sim, e junto com os grupos, né, que tem uns grupos do CRAU e do CRE, que são os futuros moradores, junto com um grupo de técnicos, né, de engenheiros que discutem como que vai ser, né, o modelo, o tamanho, a porta, definem tudo, né, em conjunto. E eles fazem, esse CRAU e CRE, fazem um levantamento aí, socioeconômico, os dados socioeconômicos das pessoas. E também entrou nessa pesquisa uma pergunta sobre violência doméstica. E 70% das mulheres, é muito parecido os dados, né? 70%, 75%, mas 70% das mulheres de um único grupo, de um único núcleo, responderam que tinham sido ou vítimas de violência ou tinham testemunhado violência doméstica. Isso foi só para reforçar, foi a cereja do nosso bolo, era tudo que a gente queria para pedir o apoio do estadual, para que a gente pudesse ter essas ocupações para ajudar as nossas companheiras. Porque existe um trabalho muito sério quando a gente fala que precisa se reunir, que precisa discutir violência, que precisa ajudar, né? Não empoderar, porque empoderar é uma palavra assim, a gente que não é isso, bem isso, sabe? A gente não consegue dar esse poder para a mulher, mas a gente consegue fortalecer nossas companheiras na medida do possível.
Então a gente precisava fortalecer elas, porque muitas delas estão em busca da sua moradia porque sofrem violência doméstica e não podem largar a pessoa, o agressor. Tem dificuldade financeira, como eu já te falei, são a maioria mulheres negras que encontram dificuldades todas, a partir de emprego, creche para pôr os filhos, e a gente precisava desse local, sabe? Aí foi decidido que nós teríamos 2 ocupações, uma na sul e uma na leste de São Paulo. Na leste seria próximo a esse núcleo que respondeu essa pesquisa socioeconômica, falando também aí da violência doméstica. Então, escolhemos um local na Coab, na Zona Leste, para ocupar. Estava abandonado desde 2007. Funcionava lá uma videolocadora. Quando a gente entrou no local, tinha muito lixo. O pessoal morava na frente, assim, sabe? Pessoal de rua, morador de rua, usuário de droga. Então tinha muito lixo, tinha muito rato. E ainda tava todos os móveis lá do antigo dono, sabe? Da última pessoa que fez comércio lá, que era uma videolocadora chamada Tranca, ainda por cima, super conhecida. Na Coab 2 aqui, né? José Bonifácio. No mesmo dia, na verdade, era para ter acontecido da Zona Sul, mas lá não deu certo. Então veio todo o ônibus, né, a gente tinha levado um ônibus de mulher para cada canto, veio o ônibus lá da Sul para reforçar e foi o que deu certo, a gente conseguiu consolidar a ocupação. Foram 5 meses, os primeiros 5 meses foram muitas atividades ali desenvolvidas, foi super efervescente ali, a gente fez muita roda de conversa, a gente acolheu mulheres, a gente discutiu machismo, sobre o nosso corpo, a gente fez muita atividade, teve capoeira, teve arte, teve slam das minas, teve roda de conversa LGBT, a gente tinha até 2 mocinhas trans que a gente ajudava, sabe? Da região mesmo. E a gente abrigava elas lá, dava comida e recebia as mulheres, e foi super importante esses 5 meses que a gente atuou, os primeiros 5 meses. Aí nos reintegraram de forma arbitrária em abril de 2018. Nos colocaram para fora, pegaram um documento de 2006, de outras pessoas 2006 ou 2005, não sei, e tiraram a gente de lá. Nós não recebemos nenhuma notificação. E uns dias antes, isso foi na segunda-feira que nos reintegraram. No sábado, a gente tinha feito um chá de bebê para 84 mães, com direito à orientação das obstetras, né, um grupo de obstetras que trabalham com mães periféricas, e foi muito bonito, muito significante aquele dia. Reuni 84 mães naquele espaço, não foi fácil, mas foi a coisa mais linda que a gente fez, a gente estava super feliz, empolgado, e incomodou, né? Mas a gente foi atrás do nosso espaço, a gente fez um ato, fomos para a Coab, e a Coab prometeu nos devolver um outro local para a gente desenvolver nossas atividades, né, que era muito importante. Naquele mês que a gente foi reintegrado, 2018, a gente tinha acabado, o MTST tinha acabado de ocupar o triplex, ter denunciado a farsa. Aí sobrou para nós, né? Foi assim, acho que foi na segunda-feira que a gente ocupou o triplex. Coincidência, Cláudio, que coincidência. E na quinta-feira a gente foi reintegrado, foi uma coisa assim, entendeu? No sábado a gente tinha feito o chá de bebê maravilhoso, na segunda ocupou o triplex, e na quinta-feira estávamos na rua. Mas fomos atrás do nosso espaço, a gente levou dados, a gente levou fotos das atividades. Enfim, a Coab ficou de nos devolver o espaço, algum outro espaço que não fosse aquele. Fomos 3 meses de peregrinação, conhecendo espaços que eles nos apontavam, mas tinha morador de rua, tinha usuário de drogas, não dá para desenvolver atividade, né? E falar do nosso corpo junto, né, com o pessoal que tem cachorro, o pessoal que tem
problema de droga, que é um problema de saúde pública, né, que eles deveriam cuidar. Então, cada lugar que eles nos mandavam, a gente recusava, porque não dava, não tinha nem condições, né. E aí a gente foi decidido a ocupar a Coab. Eu estava dando 3 meses, nesses 3 meses a gente foi, vamos radicalizar lá na Coab, senão não vai sair nada. E a gente foi, e eles falaram, vocês estão andando em círculos com a gente, que a gente apresenta os locais para vocês não querem. Eu falei, gente, não tem condições, quem está andando em círculos são vocês, porque vocês mostram cada lugar horroroso pra gente. E aí, a conversa vai, conversa vem, não saía, ninguém falava nada que prestasse. Eu falei, então tá bom, a partir de agora a Coab está ocupada. Eles arregalaram o olho, a gente tirou as bandeiras da Teresa de Benguela de dentro da bolsa e do MTST, e a gente começou a colar na parede com adesivo Boulos e Sônia 50, que estava próximo da eleição. E foi com isso que a gente colou as bandeiras. A gente está aqui ocupando, vocês não chegam a lugar nenhum, então está ocupada. Aí a Luciana começou a chamar a mulherada na porta, pelo WhatsApp. Vai, mulherada, que ajudou a construir a Teresa de Benguela, estamos aqui ocupando a Coab, e estão com dificuldade de nos devolver o nosso espaço, então venham para cá, tragam seus filhos, venham todos. Aí ela começou a chamar o pessoal, a mulherada toda, e aí eles ficaram olhando um para o outro assim, sem entender nada que estava acontecendo. E teve um senhor mais antigo na Coab, que eu esqueço o nome dele sempre. Ele pediu licença, saiu da sala, falou que voltava em 5 minutos. E aí a gente foi preparando o terreno. Gente, devolvam a gente para o nosso antigo espaço, que a gente promete sair sem truculência, né? Tá lá, tá fechado, serviu de alojamento para o pessoal que faz vigilância no bairro, entendeu? E vocês tiram a oportunidade de a gente trabalhar com essas mulheres. Teve mulher que passou pela Casa Teresa de Benguela que teve seu filho no meio da rua, e tem muita mulher precisando da gente, das nossas oficinas de geração de renda. Então vocês tiram a possibilidade de a gente continuar fazendo nosso bom trabalho. Quando esse cara voltou do escritório dele, esse senhor aí, que eu sempre esqueço esse nome, ele falou assim, olha, gente, então vamos fazer o seguinte, eu vou devolver vocês pro antigo espaço até que a gente descubra um local adequado para vocês realizarem as atividades de vocês. Tudo bem? O que a gente queria, né? E voltamos com a Casa Teresa de Benguela, depois tivemos muito problema de infiltração, ficamos mais de 1 ano paradas, tendo só atividades assim, pontual, reuniões. A gente não conseguiu trazer mais o yoga que a gente tinha, a geração de renda, nem nada, mas a gente conseguiu crescer como coletivo, né? E aí, em 2019, o desafio era fazer coisas juntas, né? Todas as regiões juntas. A gente precisava debater isso, violência, machismo, debater gênero, todas juntas, né? E aí propomos um encontro estadual de mulheres do MTST, que foi em outubro do ano passado, e foi incrível, reuniu 600 mulheres em 3 dias. A gente conversou sobre tudo isso e, como eu te falei antes, elas apontaram a necessidade de ter representação, né, de ter essa representatividade nas eleições. Daí surgiu também a chapa coletiva de mulheres, né, juntas, para atender também esse apontamento das nossas mulheres, né, que elas conseguiram, assim, foram maravilhosas. Elas não falaram só da violência doméstica, mas de todas as violências do Estado, né, quer seja na educação, na saúde, na violência com seus filhos, a violência empregada pela PM. Então elas chegaram muito, assim, sabe, maduras também junto com a gente nessa reunião, e foi maravilhoso esse encontro. Eu faço parte desse coletivo por ser mulher, por ter passado na Casa Benguela, por ter contribuído aí muito em Guarulhos também, em 2017, com rodas de conversa, de debate, né, de violência doméstica, de gênero, e
E para esse encontro, a gente tirou um operativo, né? A gente tirou um operativo e eu faço parte desse operativo. Então, tô aí na luta com essas mulheres nesse coletivo também. Por toda a situação já vivida, por ter superado violência doméstica, né? Meu primeiro casamento, ter superado uma situação de violência muito forte. E é isso. Eu não consigo ver mais a luta de moradia dissociada da luta, né? Contra o machismo, a favor dos nossos direitos, de igualdade, né? É uma coisa estrutural, né? E diferente de outros grupos feministas, a gente entende que é preciso colocar os homens também nessa luta. Assim como a gente precisa envolver os brancos como mulher branca, né? Dizendo, a gente tem que apoiar a luta dos nossos irmãos negros contra o racismo, os homens também têm que estar envolvidos. É uma luta que perpassa pela outra, né? Uma interseccionalidade das lutas aí. Eu acho que a gente só vai avançar quando a gente conseguir colocar também todos, né? Envolver todos nessa luta. Eu não podia concordar mais, Cláudia, e aqui eu falo como homem branco, né? Esse problema é meu para resolver, porque eu faço parte do grupo agressor. Esse problema não é justo pedir para você resolver esse problema. O negro, a mulher, o indígena, esses caras são os prejudicados, né? Esse problema é nosso, né? É a gente que tem que atuar para resolver, para parar com essa violência estrutural e não podia concordar mais. Assim, faço coro aí a tudo que você disse. Se o povo soubesse o talento que ele tem, se o povo soubesse o talento que ele tem, não aturava desaforos de ninguém. Não aturava. Acho que sobre minha trajetória, pouco isso, né? Primeiro luta de moradia, depois a gente se vê como mulher, muitas dificuldades, ter que se organizar, e aí a gente tem um coletivo, e o fruto do coletivo são as meninas na eleição esse ano, ficaram na primeira suplência com muito orgulho, não conseguiram chegar lá, mas ficaram na primeira suplência, tiveram mais de 21.800 votos, uma coisa bem importante de se frisar, né? E é isso, cada vez mais ocupar espaços que antes não foram pensados para nós, né? Ocupando terra, lutando por moradia, ocupando a política e fazendo dela, dando um novo formato para a política, né? Porque a gente não quer mais essa política que está aí, né? Tudo que representava o trabalhador antes de alguma sigla também já foi rechaçado pela própria população. Então, a gente quer isso, a gente quer ocupar cada vez mais espaços que foram negados para a gente gente luta por uma sociedade mais igualitária, né? Que a mulher tenha mais direitos também, que a gente seja respeitada, a gente briga pelo direito à cidade, e é isso, sabe? Cada espaço pequeno a gente fazer uma revolução para que todos os nossos direitos sejam alcançados. Eu tô falando, parece um pouco utópico, mas eu acho que é totalmente possível. A gente não vai alcançar tudo ao mesmo tempo, mas a gente já está alcançando algumas coisas, a gente está quebrando paradigmas, a gente está quebrando, desmistificando através desse podcast quem somos e o que queremos. Eu só tenho a agradecer, a dizer parabéns pela luta, parabéns por toda a ajuda que você dá, que o MTST dá à população necessitada, às mulheres. Parabéns e obrigado, cara. Obrigado porque a gente precisa disso. Vamos acender as esperanças, né? Vamos continuar aí fazendo o que a gente sabe, acreditando nas pessoas, acreditando que é um futuro, né? Melhor. É isso que a gente tem lutado, né? Para ter unidade na luta, pra gente alcançar o respeito, né? A gente canta
Se o povo soubesse o talento que ele tem, não aturava desaforo de ninguém. É uma cantiga que a gente sempre repete. Então é isso. Não largar a base, não largar a luta, acreditar que é possível. Se o povo soubesse o talento que ele tem, se o povo soubesse o talento que ele tem, não aturava desaforos de ninguém, não aturava. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.